É impossível. Somente os filhos de Deus darão frutos do Espírito. Por isso Jesus falou a Nicodemos: o nascido do Espírito é Espírito, e o nascido da carne é carne. Não, a videira não pode dar figos, a figueira não pode dar uvas, a figueira, ou então a videira não pode dar abrolhos, nem o espinheiro dará figos ou uvas. Não, cada semente dá o que ele é. A mangueira dá manga. Sim, como pode uma árvore dar bons frutos? Se você não nasceu de novo, você não está conectado na videira, você não recebeu a vida da videira. Uns até estão na árvore, mas porque eles não receberam a vida, então também ficarão na árvore estáticos, secos, mortos, cadáveres. Quem são esses que estão na árvore, mas não têm vida? São os que estão na igreja. Creram em Jesus, ouvem a palavra. Por facto de crer, estão conectados. Mas porque não tem a palavra de Deus, ou não guarda a palavra de Deus, automaticamente, sabe o que acontece? Automaticamente a vida, porque não veio, e não darão frutos. Infelizmente. Não darão frutos. Não. Glória a Jesus Cristo. É preciso, glória a Jesus, crer sim. É o primeiro passo da nossa salvação. É preciso crer. Mas você, depois de crer, tem que se esforçar para tomar a sua cruz e carregar ela e seguir o Senhor. Tomar a cruz e carregar seguindo o Senhor, ou carregar a cruz e seguir o Senhor significa renunciar à sua vida, viver na obediência à palavra de Deus, viver a vida da renúncia. Renunciar à vida significa obedecer a Deus, amar a Deus acima de tudo, e assim você já não será mais um cananita, não serás um cachorro. Os cachorros comem debaixo da mesa, aleluia, mas os filhos se assentam na mesa. Se você é filho, porque você também é herdeiro. E se você é herdeiro, então você tem direitos no reino. Aleluia. Glória a Deus. Por isso você vê as pessoas que clamam, choram e não recebem nada de Deus. Nunca receberam, não recebem. Só vão recebendo migalhas. E Deus dá migalhas pela misericórdia. Dá o sol para todo mundo, misericórdia. A chuva cai para todo mundo, misericórdia. O bom clima, misericórdia. A pessoa clama, recebe uma bênção, misericórdia. Mas não é bênção verdadeira, aquela que enriquece, que não traz dores. Por isso essas bênçãos as pessoas depois perdem também. Recebeu cura, depois perde a cura, volta a doença. Recebeu o milagre, depois perde o milagre, porque o diabo volta a lhe marcar golo. Lembre-se que Jesus falou que os demônios, quando eles saem, andam no ar e depois volta para vir visitar a casa dele. Se ele encontrar que a casa está desocupada, ele vai procurar outros 7 demônios piores que ele e vem se assentar, e a vida daquela pessoa será um inferno, pior do que o seu estado dele, será pior do que o anterior. Por quê? Porque não deixou o Senhor ocupar a casa dele. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, e eu vou entrar e vou cear com ele. Então, Jesus só vai entrar quando você lhe convidar. E nós convidamos o Senhor não somente quando cremos e quando abrimos a porta. Abrir a porta significa receber a palavra e guardar no coração. Guardar a palavra no coração é viver a palavra. Glória a Jesus. Então, falsos ensinos devem ser rejeitados por vocês. São ensinos de Satanás que levará a gente no inferno. Já começou a levar. Muitos estão aí no inferno com a esperança do céu. Muitos estão a descer no inferno, mas um dia tiveram a esperança que entrariam no céu. Infelizmente, têm esperança de ir para a glória e quando eles morrem, vão para baixo. Não se esquecem, no dia do juízo, muitos falarão isso, que nós fizemos a obra. Nós trabalhamos para ti, mas eles invocaram o Senhor, mas nunca se tornaram filhos de Deus. Já vos falei outro dia, ao ser servo e ao ser filho, os filhos, aleluia, permanecem no reino, mas os servos não vão permanecer, vão receber algumas gorjetas, aleluia, vão receber algumas migalhas, mas os filhos são os herdeiros, são os donos, têm direitos como os direitos de Cristo. Por isso nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. É preciso deixar que Deus faça morada em você, mas você tem que se esforçar. Eles vos ensinaram, não precisa fazer nada. Não, mentira, tem que se fazer algo. Por quê? Tem que se esforçar. Então onde está a graça? Sim, isso mesmo é que é graça.
Porque a graça é que abriu a porta para que você tivesse acesso à salvação. Porque você foi um povo rejeitado. Você foi uma pessoa rejeitada. Você já cometeu pecado. E a lei de Deus, quem já cometeu pecado, está morto. A lei de Deus, quem comete pecado, morre. A lei era assim. Na lei era assim. Sim. Agora veja. Na graça, não é que o pecado deixou de ser pecado. Ficou ainda mais pecado. Mas quando você se arrepender, aquilo que te matou sai e a vida entra. Por isso que é graça. Ouviram? Por isso, deixem que o Senhor habite em vossas vidas. Há uma regra para você abrir a porta. Eu esforço, que eles estão a dizer que não precisa se esforçar. Eles ensinam as pessoas a se esforçarem para receber as bênçãos e não ensinam as pessoas a se esforçarem para ir para o céu. Ensinam as pessoas a se esforçar, se esforça para Deus te abençoar. Mas não lhes ensina, se esforça para você entrar no céu. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no céu. Somente aqueles que se esforçam entram no céu. Glória a Jesus. Somente aqueles que se esforçarem vão entrar na glória. Yes, como está aí. Alguém mandou uma mensagem aí. Yes, sim, é verdade. É mentira de Satanás que nós temos que ver uma vida dissoluta. Já estamos na videira. Ok, já deste frutos? Eu sou a videira. Vós sois as varas. Aleluia. A vara que não produzir frutos, o lavrador vai cortar. Por isso a Bíblia diz que o justo, aliás, o ímpio, não vai permanecer na congregação dos justos. O sceptro da impiedade não vai permanecer ao lado do justo, para que o justo não cometa iniquidade. Aleluia. Por isso Deus vai tirar as varas infrutíferas. Não basta você estar na videira, você precisa dar frutos. Quais são os frutos? Aleluia! Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todos os seus interesses. O amor triunfou na cruz. Sim, a Bíblia diz que o amor vai cobrir multidões de pecado. Amar ao próximo como se você próprio. Sim, glória a Jesus. Mas ninguém vai conseguir amar o próximo se primeiro não amar a Deus, porque só depois de nós amarmos a Deus é que Deus vai derramar o seu amor em nossos corações. E quando Ele derramar o seu amor em nossos corações, conseguiremos amar o próximo. Sem o amor de Deus, todo amor ao próximo é falso, é por interesse. Interesse. Eu amo aqueles que me amam. Se você fazer isso aos homens, é pecado. Deus é que faz isso. Mas se você dizer, eu só vou amar aos que me amam, então você está a amar por interesse. Por isso a Bíblia diz que o verdadeiro amor é sem interesse. E agora? Como é que o homem poderá amar sem interesse? Primeiro tem que receber o amor de Deus. E o amor de Deus só é derramado para aqueles que amam a Deus, que fazem a vontade dEle, que creram nele e vivem a sua palavra, como Davi guardou a sua palavra. Veja só, quando você guarda a palavra de Deus, você não vai tropeçar. Olha, ele disse, guardei a tua palavra, ó Deus, para eu não tropeçar contra ti. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada, é luz. Ela está guardada e Ele vai te iluminar, vai te mostrar o pecado que não é pecado, o justo que não é justo. Vai te mostrar o buraco e os laços, tudo isso aqui. Porque com a palavra de Deus você saberá o que é pecado e o que não é pecado. Então, guardando essa palavra, você vai se desviar do pecado, porque você sabe que o pecado mata. Você sabe quais são as consequências do pecado. Mas o povo religioso que não conhece a Deus, que foram manipulados por falsos ensinos, eles continuam a servir a Deus sem conhecer a Deus. Servir a Deus sem lhe conhecer é perigoso, é muito perigoso. Não dá, não permaneça nisso. Não adianta servir a Deus, sim, sem conhecer esse Deus. E o que é isso, conhecer a Deus? Conhecer a Deus é isso aqui. Se as minhas palavras estiverem em vós, quem tem a palavra de Deus no seu coração, já conhece a Deus. Quem anda no temor de Deus, ou a Deus, esse tem Deus. E é o princípio da sabedoria. Já começa a ser sábio. É o princípio, ainda não é sábio, é o princípio. Já começa a gatinhar na sabedoria, no conhecimento da palavra. Oh, aleluia! Porque a mesma palavra vai te instruir, a mesma palavra vai te ensinar, o mesmo Espírito vai te ensinar, como disse João, a unção que está em vós, ele vos ensinará. Glória a Jesus Cristo!
Esse é o verdadeiro evangelho para transformar homens e mulheres, homens que vão nascer de novo e vão viver a fé genuína, não falsa fé, a fé, glória a Deus, amando o Senhor acima de todos os seus interesses, colocando Jesus no centro dos seus corações, vivendo Cristo, carregando a cruz, aceitando os desafios na terra. Glória a Jesus, porque o mundo, aleluia, ele oferece tantas oportunidades, mas porém o mundo leva para a condenação. O mundo está oferecendo tanto lixo que parece ser coisas boas, mas esse lixo é veneno, ele mata. Mas pela palavra de Deus nós conseguimos enxergar e ver que esse mundo, por isso as pessoas quando nascem de novo, eles sentirão o próprio da sua mocidade, como falei ontem. Quando as pessoas nascem de novo, terão vergonha do seu passado. Mas agora as pessoas estão na igreja há 30 anos, continuam o mesmo como quando antes não estava na igreja. Não mudou nada. A única coisa que mudou é o conhecimento. Sabe que existe Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, o sangue dele perdoa, e vão invocando o nome de Jesus Cristo. O mandamento de Deus diz assim, para nós não invocarmos o nome de Deus em vão. O que é isso, invocar o nome de Deus em vão? É você invocar aquele que você não conhece, aquele que você odeia. Sabe que se odeia Deus? Odeia-se Deus vivendo a prática do pecado. Quem ama o mundo, odeia Deus. E quem ama Deus, odeia o mundo. Os dois não podem andar juntos. Não. Porventura, dois poderão andar juntos se não estiverem de acordo. Qual é a sociedade que há entre a luz e as trevas? As trevas é o mundo e a luz é Cristo e o seu reino. Glória a Deus. Sim. É isto aí, mas as pessoas estão no mundo, dentro da igreja, e eles pensam que estão na luz. Quem anda na luz, guardou a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor, para não tropeçar, aleluia, e assim andará na justiça, glória a Deus, por mais que custe caro, ele vai aceitar esse desafio, glória a Jesus, por mais que o mundo todo vira contra ele, por mais que o mundo todo fala contrário, mas ele continuará a falar a linguagem do céu, e assim, aleluia, o Senhor vai fortalecê-lo. Esforçai-vos e ele vai vos fortalecer. E o Senhor vai renovar as suas forças. Viu? Jesus nos ajuda. O Espírito Santo não foi enviado, pense que para quê? Só para nos salvar? Para nos salvar, porque ele é que nos convence do pecado, mas também nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas ele não ajuda aqueles que não estão tomando atitude. Ele não ajuda aqueles que não querem nada com Deus, só querem as bênçãos de Deus. Ele não ajuda esses aqui. Ele ajuda aqueles que estão a se esforçar para acharem Deus. Ele ajuda aqueles que já lhe acharam para continuarem no caminho. Oh, glória a Deus! Pois Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e clamando, Abba, Pai. E o Pai que conhece qual é a intenção do Espírito, saberá o que você precisa. Vocês ouviram aqui? Se vocês estiverem no Senhor e o Senhor estiver em vocês, Ele disse, tudo que vocês pedirem vos será feito. Oh, glória a Deus! É esse o segredo. Esse é o segredo. As pessoas estão implorando por Deus, pelo favor de Deus. Sim, os cachorros devem fazer isso. A mulher sirofenícia implorou pela migalha. As migalhas você deve implorar. Os migalheiros não são herdeiros, são escravos. Quem são escravos? Pecadores. Aleluia. Mas os filhos não precisam implorar o favor de Deus. Precisam somente só dizer, Pai, eu preciso isso. E não pense que é automática a resposta de Deus. O facto de você ser filho, você não pense que, pai, eu quero uma Coca-Cola, e a Coca-Cola vai aparecer. Ok, você deve acreditar que vai ter essa Coca-Cola. Você deve acreditar que a resposta virá. Não importa o tempo que você vai esperar. Porque se eu não te ensinar isso, você vai se frustrar. Você vai dizer, não, o homem diz que o Filho de Deus, tudo que pedir, o Senhor vai dar. Tudo que você pedir, Ele vai dar. Mas no tempo de Deus, não no teu tempo. Por isso a Bíblia diz, no tempo aceitável eu te ouvi. E no dia da salvação eu te socorri. Há um tempo aceitável que Deus ouve e é um dia do socorro de Deus. Aleluia! Lembra-se de Daniel, e ele clamou, e Deus ouviu, mas o socorro veio 21 dias depois. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre virá o socorro para os filhos que clamam. Aleluia! Por isso ele disse, clama a mim, e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e firmes. Estava a dizer a quem? Aos filhos de Deus, e não aos bastardos, nem aos escravos.
É isso que falta. Tem que nascer de novo. Aleluia. E os filhos não pensam que andam a murmurar. Os filhos não murmuram. Os escravos é que murmuram pelas bênçãos. Os filhos não murmuram. O filho, se ele pedir, pai, eu quero isso e aquilo, ele vai esperar. Porque o mesmo Deus deu-lhe capacidade para esperar. Porque há um fruto que ele nos dá, que é a paciência. Por quanto nós estamos na videira, e a videira está em nós, ele nos dá a paciência, o fruto do Espírito Santo. E com essa virtude rara, como me falaram no ímpio um dia, a paciência é uma virtude rara. E eu concordo com isso. Com essa virtude dentro de você, você terá capacidade não somente para esperar e para suportar. Você vai esperar. E olha o fim que Deus deu a Jó. Como disse o apóstolo. Jó esperou e Deus o visitou. Clamou desde o primeiro dia que começou a desgraça. E Deus fez como que estivesse em silêncio. Estava a trabalhar nas aflições. Estava a trabalhar nas adversidades. Estava a trabalhar. Mas no fim, Deus veio e mudou, restaurou, multiplicou tudo o que ele tinha. Devolveu em dobro. Glória a Deus, filhos, riqueza, saúde, em dobro. É assim que Deus faz. Para você não ser tão apressado, ansioso, precipitado. Eu sou filho de Deus, estou a pedir, não estou a receber. Não, espere no Senhor. Sabes lá se é vontade de Deus que você receba o que você está a pedir? Porque Deus só responderá aos seus filhos aquilo que vai fazer bem aos filhos dele. O que vai fazer mal aos filhos, ele não vai conceder. Há coisas que a gente pede. Se Deus nos concedesse, hoje nós estaríamos na presença do Senhor. Já imaginou, você nasce de novo e começa a pedir por um avião. Acha que Deus vai te dar um avião? Nem vai te responder, não vai te falar, para que o avião? Vai ficar em silêncio e você vai se massacrar. Eu quero um avião, eu quero um avião. Só mais tarde que vai se entender quando você crescer. Mas eu pedi avião para quê? Avião? Para que avião? Para quê? Para mostrar ao mundo. Por isso também, agora essa palavra não é para os bastardos, é para os filhos. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites, na brincadeira, na carnalidade. Não, Deus não vai conceder bênção que é para sustentar o teu egoísmo, para você se vingar, como canta aquela brasileira, quem não te viu, não sei, não te ajudou na prova, vai se arrepender. Não. Isso não é evangelho, não. Quem não te ajudou na prova vai se arrepender. Aí você vai estar no palco e ele vai estar na plateia, aplaudindo. Quem é que disse isso? A bênção do Senhor, ele enriquece e não acrescenta dores. E a Bíblia diz que onde aumenta, multiplicam a riqueza, aí também aumentam as bocas. E muitas das bocas que virão para vir te ajudar na bênção que você recebeu, são daqueles que te tiraram pedras. José repartiu a bênção com seus irmãos, mas são aqueles que lhe venderam. Aleluia! Jesus Cristo, ele vai vir salvar Israel no fim. Ou até mesmo hoje, se o israelita acreditar nele, é salvo. Mas eles o crucificaram. Glória a Deus. E ele vai vir os socorrer. Um dia eles vão invocar. Moisés foi rejeitado pelos seus irmãos e disseram: quem te constitui príncipe e juiz entre nós? Quem? Quem te constitui príncipe e juiz entre nós? E fugiu com essas palavras. 40 anos sofrendo por causa, glória a Deus, daquelas palavras. Porque chegaram até o rei que ele matou. E agora veja, 40 anos depois ele volta. Aquele Moisés a quem eles disseram: quem te constituiu príncipe e juiz entre nós, esse se tornou príncipe e juiz. Aquilo que eles rejeitaram, Deus fez. Porque está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quer dizer que os homens podem rejeitar. Se o Senhor já falou, já falou. Agora você não pode se vingar. José não se vingou, os seus irmãos estavam com medo da vingança. Jesus não vai se vingar aos judeus no fim, que vão clamar a ele. Não vai dizer: não, vocês me mataram, não vou vos salvar do anticristo. Vai os livrar das balas do anticristo. Moisés não se vingou dos seus irmãos que lhe rejeitaram. Não falou: vocês me fizeram sofrer 40 anos, eu estava embora bem na casa de Faraó, vocês foram me queixar. Não, ele os ajudou e os livrou, os tirou do Egito. Aleluia. Então não é para vingança. Sim,
Glória a Jesus. Hoje, aleluia, se ouvires a voz do Senhor, então não endureçam os vossos corações. Saiam dos falsos ensinos que estão vos ensinando como prosperar. Ai, como alcançar isso. Como não sei o quê. Fazem seminários. Não precisa seminário. Você não precisa de uma terapia de amor, terapia de amor para você casar. Você pensa que para você casar você precisa fazer terapia de amor? Você precisa só ser filho de Deus. Antes que você clama, o mesmo Deus sabe, conhece as tuas necessidades. Agora, eu não estou a ensinar como os testemunhos de Jeová que diz que você não precisa pedir. A testemunhos ensina assim, pedir para quê? Se ele já conhece, é mentira. Por isso ele disse, pede. Até agora ainda não pediste, pedi. Aleluia, e vocês vão ser atendidos. O próprio Jesus, não estou a falar no livro dos profetas, para não dizer, isso. Jesus falou, até agora nada pedistes, agora podem pedir. E ele próprio ensinou, pedir e recebereis, que significa nós temos que pedir. Sabe por que nós temos que pedir mesmo ele conhecendo os nossos corações? Porque quando nós pedimos, estamos a expressar fé. Temos fé, acreditamos num Deus invisível. Você está a falar com um Deus que você nunca viu e nunca tocaste. E é isso que agrada a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Estou a falar aos filhos de Deus. Você vai pedir, porque você tem fé. Eu nunca te vi, mas eu te conheço. Eu nunca toquei em você, mas a tua existência é real. Tu és o meu Pai. Aleluia. Então você vai pedir, Pai, eu quero uma refeição. Coisas que eu pedi há muitos anos atrás. Parece que já posso falar um pouco da minha vida, um testemunho. Coisas que eu pedi ontem, o Senhor está atendendo agora. Eu clamava noite e dia, Senhor, me envia as nações. Olha aí, eu repetia o versículo, aliás, o salmo de Davi. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão hereditária. Eu dizia, está aqui Deus, está aqui. Eu abria a Bíblia e batia lá, está aqui. Tu me prometeste. E tinha só 10 ovelhas. 10, 15, variava 10, 15, 20. Se for lá 20, 25, aquele dia é um dia muito abençoado. Então, tu também te alegravas com a igreja. Todo homem é assim, é carne mesmo assim. A própria Bíblia fala assim, que a tribulação, então, a frustração dos reis está na falta do povo. Falta do povo é a própria tribulação, a perturbação dos reis. Mas na multidão do povo está a magnificência do rei. Você está pensando o que é? Quando, glória a Deus, eu se alegrava, de repente diminuía. O diabo via, ele se alegrou, agora vamos entristecê-lo. E eu pegava esse versículo, Senhor, está escrito na tua palavra, é a promessa que o Senhor me deu. O Senhor me disse, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por possessão hereditária. Não pensas que eu pedia as nações, para as riquezas das nações, o petróleo da Arábia Saudita? Não, pedia almas, para ele próprio. Aquilo que é para ele é que eu pedia. Me dá almas, Senhor, das nações. Hoje eu estou a pregar, nesse momento alguém está a me ouvir, que está na China. Alguém no Japão, como um jovem americano disse assim, angolano que vive na América, né? Diz assim que quando chega a hora do live, por causa da diferença do fuso horário, lá estão a trabalhar, ele foge do posto de serviço, vai entrar no banheiro, fecha o banheiro e liga para assistir o direto. Deus respondendo. E ainda, em parte, ainda não respondeu na sua plenitude. Quer dizer que, se você é filho de Deus, tudo que você pedir a Deus, se for da vontade dEle, pode demorar, Ele vai conceder. Tem vezes que você já esqueceu. Você já esqueceu o que você pediu. E naquele dia Deus vai te fazer lembrar. Como eu gosto de vos contar. É um testemunho pequeno, mas para mim marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Não sei se já contei aqui, parece que é só no quê? No grupo, deixa eu contar para o mundo. E eu um dia fui na ilha de Luanda orar. Na praia. À noite, de dia. A angústia era demais. E eu fui para a praia. Cheio de profanação, coitado de mim. Mas antes de entrar na praia, eu vi uns rapazes que estavam a vender camarões e lacostas. E paravam lá os carros dos bosses, dos ricos. E a maioria eram brancos. Não sou racista, não. Não sou. Paravam e eu olhei para os brancos a comprar os camarões, ou camarão, parece que não tem plural, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que pode eu, o dono da terra, como diz aqui na minha terra, o mangolé, não somente o mangolé, filho de Deus,
Nunca comi isso. Nunca tinha experimentado camarão na minha vida. Porque eu nasci no interior. Eu sou refugiado aqui, em Luanda. Refugiado já de mais de 20 anos, claro. Glória a Jesus. Agora veja. Eu olhei e eu fui fazer uma oração. Dobrei o joelho e falei, Senhor, por favor, eu quero comer camarão. Eu quero experimentar. Porque olhando para camarão você vê, ai, a delícia. Afinal, não é delícia nenhuma. Ai, eu pensava que aquilo poderia, ai, na minha boca camarão. E eu orei, Senhor, por favor. Não tinha dinheiro, porque é caro isso aqui. É caro. Esqueci a oração. E eu fui para a África do Sul, porque Deus me deu férias. Vai de férias. Me levou só lá para ir comer camarão. Não é que aqui não tinha. De férias. Não jejua, para de jejuar, vai para a África do Sul, está de férias. E uma senhora, tem noção de que ele anda, me deu, parece que não sei quantos $1000. Me deu, me falou, apóstolo, eu tenho dinheiro para ti para aqui. E eu fui, eu já entendi que era para a viagem. E eu viajei. E eu me encontrei lá com os mongolês, lá na África do Sul, e andávamos juntos. No primeiro dia, fomos almoçar num restaurante. E eles perguntaram, pastor, vais comer o quê? E eu falei, o que vocês comerem é que eu vou comer também. Ah, não, nós vamos comer camarão. Ok, não tem problema. Aí não me lembrei da oração, só na hora. Quando vieram pôr o camarão no prato, ou na mesa, e eu peguei já nos garfos, e a voz do meu amigo soou. E ele me disse, hoje eu respondo a tua oração. Lembra-te lá na ilha, quando você me implorou camarão, agora está aqui o camarão. Coma, é a resposta da tua oração. Ouvis, passaram muitos anos. Não sei se eram 4, 5 ou 6 anos. Glória a Deus. É incrível. Eu orava por um carro. No princípio da minha fé. Eu quero um carro, Senhor. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Estou cansado de andar a pé. Estou cansado de andar de ônibus, como diz o brasileiro, que chamamos de autocarro. Lá em Portugal, machimbombo. Estou cansado de andar de machimbombo. Nada. Esqueci. Muitos anos depois, caiu uma oferta de 2 irmãos. 2! Não precisou muitos. E eles colocaram esse dinheiro na minha conta. E eu ouvi o Senhor me falar, agora podes comprar o carro. Agora eu atendo a tua oração. É incrível. Quando se é filho de Deus, você não precisa pedir, não precisa ficar lamentar e murmurar. Ai, por quê? Por que não? Só os servos é que murmuram. Lembre-se da mulher sirofenícia. A implorar, por favor. O servo até implora, por favor, Deus. Você não precisa falar, por favor, se você é filho de Deus. Qual por favor? Você está na aliança. Os servos, Deus lhes atende pela misericórdia. Os filhos, Deus lhes atende pela aliança. O pacto da nova e eterna aliança. Aleluia! Ouviu? Quem entrou no pacto, que se tornou filho de Deus, e o filho é herdeiro, tem herança para receber. Qual herança? Todas as promessas de Deus. Glória a Jesus, como está na Bíblia. E como cantou Ludmila. Todas as promessas de Deus. É um direito nosso. Tu tens direito como filho de Deus. Mas tens que te tornar filho de Deus. Ouviu como eles estão a perder? Eles querem ser abençoados como escravos. E assim caíram nas mãos de Satanás. E veio lhes dar ensinamentos falsos. Falsas doutrinas. E estão a pagar um preço elevado. Uns vão para Jerusalém para irem para a campa de Jesus. Não tem que entrar no túmulo de Jesus para ser abençoado. Porque o homem lhe falou, o dia que você entrar no túmulo, a tua vida vai mudar. Vai no túmulo, volta, pior ainda, porque ele leva demônios que estão lá no túmulo. Tem demônio? Tem. Não tem lá uma igreja da Nazaré. Eu nunca fui lá. Tem lá uma igreja católica. Aquilo está ocupado. Aquilo é da igreja católica. E agora, quem é que faz lá as rezas? Tem lá os santos. Ouvis? Leva demônios, piora a situação. Ai, quando eu entrar nas águas do Rio Jordão, a minha vida. Ai, quando eu fazer a fogueira santa de Israel, eu vou para Israel. Por isso eles estão manipulando as pessoas. Estamos indo no Monte Sinai. Aí lá no Sinai, onde o pai Abraão
Ou então, Deus, Moisés, lá, vamos no Moriá, vamos no Monte Moriá. Não existe mais o tal Monte Moriá, até eles enganam. Nunca perguntaram, onde é que está o Monte Moriá? Se está lá, está debaixo, dentro da cidade de Jerusalém. Hã? Eles enganam. Olha, estamos aí no Monte Moriá. Uns dizem, olha, eu estou a buscar a água do rio não sei o quê. É o rio sagrado. Antes iam para Jerusalém. Agora estão a dizer o rio do Zensa, o rio do lado de Malange, o rio não sei onde. Lá no Brasil eu creio que estão a eles buscar o rio, que como é aquele rio maior do mundo? Amazônia. Olha, eu vou trazer as águas do Amazonas, da Amazônia, e você vai ser abençoado. É mentira. O segredo é esse. Se as minhas palavras, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e assim vos será feito. Segredo revelado. Não que você não sabia disso, todo mundo sabe disso. Mas talvez você está ouvindo a minha boca com o impacto, com a presença de Deus e a unção do Espírito que abra a mente dos pecadores que têm mentes cauterizadas, porque essa palavra tem essa finalidade. Lembre-se de Paulo, e ele pregava lá na praia algumas mulheres que se juntaram e Deus abriu os ouvidos espirituais, a mente e o coração da irmã Lídia e ele entendeu, aquela gentia, creu, foi batizada e recebeu o Senhor e os levou para a sua casa, implorou para irem para a sua casa. Como vocês estão a me implorar, vem para o Brasil, fique na minha casa. Eu virei, nem que vou visitar, nem que vou ficar lá só um segundo para abençoar. Viu? E assim, é o segredo dos segredos, oh meu irmão. É crer e viver o Evangelho. Não adianta crer sem viver. É tudo hipocrisia, é falsidade, é decepção. São esses que estão no inferno chorando. Todos os dias estão a chorar no inferno. Por que estou no inferno, Deus? Por que? Estou a ver a Rosa Vaz aqui. Rosa Vaz, sim. Por quê? Porque estou no inferno. Porque estou no inferno. Se eu tenho te servido, se eu tenho te amado. Você não ama. Você tem servido, sim, mas você não amou. Quem amou foi amado por Deus. E quem foi amado por Deus recebeu a vida de Deus. E quem recebeu a vida de Deus, nem a morte, nem o inferno tem poder sobre ele. Nem o inferno, nem demônio, nem ninguém. Porque ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Use esse versículo se você não sabe o poder que tem a palavra do Senhor. Não é somente esse, toda a palavra. Em meio às dificuldades, em meio às tentações, em meio às lutas, fala Satanás, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E você é a igreja de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Valdir, glória a Deus. Valdir Sambreno, Júlia Domingos. É assim que falta, senão seremos servos que imploraremos pelas bênçãos, vamos murmurar e geralmente os servos, quando não forem atendidos, eu vos falei outro dia, eles murmuram, se tornam ateus, pior do que os ateus do mundo. Tem os ateus religiosos e os ateus do mundo. E esses, quando se tornarem ateus, vão ser pior do que aqueles aí. Por quê? Porque foram enganados. Eu estava a conversar com uma jovem, esse homem está sempre a falar de mim, que me falou de alguém que está frustrado. Alguém que tinha muito dinheiro, passou de profeta em profeta, vai, quem está a dar é o fulano, vai o Eliseu não sei o quê, olha o Toninho, olha não sei quem, olha veio não sei quem, olha não sei quem, e ele gira, lhe acabaram todo o dinheiro, agora não quero saber de Deus. Eu já vos falava isso. Eu falei na jovem, essa é a finalidade que Satanás levantou essas portas do inferno, é para escandalizar as pessoas. E quando vier o verdadeiro profeta, essa pessoa já está escandalizada, fica até com rancor de Deus. Parece que Deus é o culpado. Não, Deus não é o culpado, não. Vocês não oraram, não perguntaram a Deus quem é esse homem. Vocês se entregaram, vocês não buscaram de Deus uma revelação. Esse Deus até dá aos que não são filhos, se você não sabia. Você ainda não nasceu de novo, mas porque Deus é que está mais interessado a vossa salvação, se você não sabia. Aquele que está mais interessado está trabalhando noite e dia, como está escrito. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Se ele está interessado pela vossa salvação, por isso não negou entregar o seu filho unigênito para que morresse por vocês. Achas que, mesmo não lhe conhecendo, se você dizer, Senhor, mostra-me, será que é o lugar certo aqui? Ele vai te mostrar. Mesmo ainda você não lhe conhecendo. Ele vai te dar um sinal. Mas vocês se entregam por causa das promessas, das bênçãos. A maior promessa que você deve buscar é a promessa da vida eterna. Porque os céus e a terra vão passar, mas a vida eterna permanecerá em você.
E agora vocês estão preocupados com as promessas das bênçãos? Eles estão aqui, mas o fato de vocês serem ansiosos e ociosos, viver na ansiedade, vocês caíram nas mãos dos salteadores. Porque o diabo, ele vos viu que vocês querem ficar ricos. O diabo está vos assistindo no vosso coração, que vocês querem a todo custo. Então ele vos abre portas falsas. Você precisa fazer isso para ter isso. E você vai acreditar. Depois vem frustração. Sim, os servos sempre vão se frustrar, mas Deus não tem culpa nisso. Deus deixou a sua palavra, Ele está ao teu alcance, todo mundo, o véu se rasgou, todo mundo ouviu. Você não precisa, você pensa que você só vai achar Deus na igreja? Quem te enganou isso? Você acha Deus em qualquer lugar, através da palavra de Deus, e a palavra está diante de ti. A Bíblia não diz que a palavra está diante do sacerdote. Na lei sim, na lei disse que eles tinham a palavra do concerto na sua boca, o sacerdote, na lei. Agora não, agora os ministros e o povo, porque todos são sacerdotes, todos somos uma nação sacerdotal, todos podemos entrar. Sabe por que alguém diz, quem disse que nós somos sacerdotes? Então, não sou sacerdote que entra no santuário, ou que entrava. Então agora veja que toda a igreja, não somente os pastores, os ministros do altar, todos devem entrar, porque a Bíblia diz que o caminho se abriu, o véu se rasgou, e todos pelo sangue de Jesus podemos entrar no lugar onde só entrava o sacerdote. Então você é sacerdote. Por isso Jesus Cristo veio com uma outra ordem sacerdotal, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e todos os filhos de Deus também são sacerdotes em Cristo Jesus, segundo a ordem do nosso mestre. Glória a Deus! E assim você pode entrar no Santo dos Santos. Quer dizer que Paulo disse que a palavra da verdade, a palavra de Deus está diante de ti, diante da tua boca. Significa que você pode meditar, você pode ler, você pode falar, pode invocar sem ajuda de ninguém. Eu não estou a dizer que não deves ter ajuda. É preciso, como já vos falei outro dia, mentores que vos ensinem. Mas você deve avançar. A prática da palavra de Deus do dia a dia é você e Deus, já acabou. E o diabo também, que está lá sussurrando para que você fuja do caminho. Deus te ajudando e o diabo dizendo, desista. Não estará lá o pastor que te ensinou a palavra, não estará lá o ministro só te mostra a verdade, te ensina a palavra de Deus e você vai viver, aleluia, glória a Jesus Cristo. E agora, por quê? Porque vocês não buscam na palavra. Quando você encontra o homem está a atropelar a palavra, você não pode dar crédito a esse homem. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus é o primeiro que não viola a sua palavra, Deus é o primeiro que não descumpre a sua palavra. Agora esses homens estão violando e você está a dar crédito, e eles vos mostraram uma mentira. A carne é fraca, não julga. Essa é a linguagem dos falsos profetas. Se o membro lhe dizer, mas o pastor está a viver assim, tens mulher, como é que está a andar com a irmã fulana? Olha o que ele vai te falar, não julga. Quem te constituiu como juiz? E ainda você continua ao lado desse homem. Tens a palavra. O homem de Deus, como disse Paulo, que todos os diáconos, quer diáconos, presbíteros e não sei o que, os ministros, devem ser exemplares, quer no trato, na palavra, na sabedoria, no conhecimento, na fé, em tudo. Tem que ser exemplar. Agora você está a ver a aberração, a profanação, e você diz, não quero julgar. Não é que você não quer julgar, não. Sai do meio dele, povo meu. É assim que você vai ser Cristo. Porque se você está a seguir um falso profeta, um falso mestre, de maneira nenhuma você será Cristo. Porque ele está a te mostrar mensagens que não levam você para Cristo. Ele está a te mostrar mensagens que levam você para o inferno. E assim você vai ficar ansioso, ocioso, com cobiça. Por isso você vê que esse povo está cheio de cobiça, com concupiscências da carne. Só falam da prosperidade, do sucesso. Só falam da grandeza. Ai, o meu Deus é grande, eu não aceito isso. Ai, não, eu não aceito isso. Ai, eu não aceito isso. Ai, eu não aceito isso. Ok, é verdade, o teu Deus é grande. Mas não é na carne. É só decepção por decepção. As palavras de Deus têm que estar dentro do teu coração. Você tem que preparar o teu coração para receber a palavra de Deus, para que ele venha dar 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100 frutos dignos de arrependimento. E cuidado com os espinhos também. Cuidado com os espinhos. Há pessoas que já nasceram de novo, mas serão atacados com os espinhos. Os cuidados da vida, a sedução da riqueza e os prazeres desse mundo podem sufocar
a planta, a árvore, a semente. Jesus advertiu para nós termos cuidado dessas coisas. O nosso dia a dia, você já nasceu de novo? Sim. Não pense que Satanás desistiu por facto de você seguir o Senhor. Aí mesmo que ele vai virar as armas para ti. E vai dizer, você me abandonou, agora tens que suportar. Sim, mas não temas, porque maior é aquele que está em você. Mas são os que estão contigo do que estão com ele. Sim, o Senhor edificou a sua igreja sobre a recha. Virão por um caminho contra ti, mas por 7 caminhos fugirão feridos diante de ti. Nenhuma condenação vai vir para ti, senão quando passar com a permissão do nosso Pai. E assim você vai marchar, vai marchar, vai marchar. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 ao outro lado, e tu não serás atingido. E depois, quando a trombeta soar, a trombeta do arrebatamento, e em breve vai soar a trombeta do arrebatamento, em breve vai soar, mas eu não estou a dizer que vai soar agora. Primeiro tem que se manifestar a apostasia. Já se manifestou a apostasia, sim, todos corruptos, todas as igrejas. Eu vi Satanás, como gosto de falar das revelações, vi o diabo e ele perseguia todos os ministros que brilhavam, todas as estrelas da terra, não os corruptos já, que estavam corruptos, aqueles que estavam de pé, e eles injetavam anestesia espiritual. E quando eram injetados, eles dormiam. E depois que eles dormiam, ele os violava às traseiras. E eu falei, o diabo afinal é o pai do homossexualismo. Violava ministros corruptos que dormiram ao som da falsa trombeta. O homem de Deus primeiro dorme e depois morre. O sono ainda não é morte. Na minha terra diz que o sono é irmão da morte. Depois vem a morte, como Sansão. Primeiro dormiu e depois lhe furaram os olhos. E esses que foram furados os olhos estão perdidos. E eu perguntei ao Senhor, o que significa isso? Ele me disse, os que estão a dormir ainda podem acordar. Os que foram violados às traseiras já não vão acordar, mas porque morreram. A esses aqui blasfemaram contra o Espírito Santo. E o que vocês esperavam? E são esses que vos ensinaram a palavra. Todos caídos. E nenhum caído poderá levantar outro caído. Nenhum cadáver poderá ressuscitar outro cadáver. Ou você está pensando que a palavra de Deus é lançada em vão? Palavra de Deus não, nem que seja só para uma pessoa. Lembra-se da mensagem dos adventistas? Lembra-se? Eu recebi uma mensagem ontem, eu fiquei muito feliz, de um adventista, até está no internato. Nesse momento você está a assistir. Está no internato, não falou do país, e fez bem. Porque senão vão descobrir, eu poderia falar aqui. Está no internato, numa bolsa adventista, e ele recebeu a palavra, e creu, reconheceu, e perguntou-me, o que eu devo fazer? E eu com sabedoria lhe instruí. E eu lhe falei, fica mesmo aí, até o tempo de Deus, para que ele não saia fora do tempo, aí depois vem os danos. Depois se arrepende, depois volta. Não, fica aí. Deus falou com ele. A palavra de Deus, alguém poderia dizer, está a falar à toa, está a falar à toa. Se esse é que se manifestou, quantos que eu não conheço? Quantas testemunhas de Jeová? Uma senhora que vive em Portugal, quando eu preguei na YouTube a respeito das falsas testemunhas de Jeová, ela me ligou e ele me falou, ele chegou a ser, parece, pioneira regular lá, não sei. Durante muitos anos. Ele sentia inquietação. Ele sentia que alguma coisa estava errada. Ele via que o que eles sustentavam fora, não o que eles eram. Ele me disse, tanto ódio, tanta inveja, tanta mágoa, luta do poder, irmãos não se falam, mas quando vão na rua, os santos. E ele dizia, não, isso é hipocrisia, não, alguma coisa, mas não poderia se manifestar. Quando explodiu essa bomba na YouTube, aquilo foi como se fosse uma porta que se abriu para ela. Tirou o pé, como diz na minha gíria. Pulou do barco, como se diz na gíria. Pulou do barco, pum! E ele ligou para mim, tu me ajudaste. Eu a sofria lá dentro. Eles são falsos, é tudo mentira, tudo que você falou é verdade. É isso que nós somos. Mas eu já não estou, apóstolo. E eu falei, vão te odiar. Ele disse, já. Estás a ouvir?
Então, é assim a palavra de Deus. Ele não voltará vazia sem primeiro prosperar naquilo que ela enviou. Pode ser que não é agora. A palavra ficará lá até aqueles mesmo que estão a dizer, esse aqui não passa de um maluco, de um falso, de um sei quem, de um extremista, de um não sei quem. Não tem problema. Até mesmo esse. Até esse. A palavra vai ficar lá. E depois vai se achar aos pés do Calvário. Aleluia. Prostrado chorando. Chorando, e vai se lembrar para pedir o perdão e dizer: Senhor, eu vituperei o teu servo, eu falei mal, sim, e ele está com os braços abertos para receber os pecadores. Oh, vinde a mim, vós pecadores. Sabe quem são os cansados e oprimidos? São os pecadores. Todos os pecadores são cansados e oprimidos. E ele está a chamar os pecadores, porque ele disse: eu não vim para os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependam-se, assim como os apóstolos testificaram Jesus, ele também enviou para vir testificar Jesus. E ele disse: eles testificaram, e tu também testificarás. E quando ele me deu a missão, ele me disse: fale que eu sou o Senhor, que criou os céus e a terra. E eu não paro de falar disso, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor dos exércitos, que Jesus é o Criador dos céus e da terra. Todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele vai o rejeitar. Ele é o que está mais preocupado na tua salvação do que você. Por isso Ele está, aleluia, à espera, clamando noite e dia através dos seus servos: venham, venham, vindem, vindem. Ele não vai te rejeitar. Se você pecou de tal maneira que os teus pecados te acusam até hoje, é mentira de Satanás. Olha a revelação agora. Ainda que os teus pecados se acumulem até ao céu, sim, se você confessar eles e se arrepender, você será perdoado, porque assim está escrito: o sangue do homem da cruz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, mas ele não vai purificar pecados não confessados, aonde não houve arrependimento. Sim, arrependei-vos para que vocês possam alcançar a vida eterna, para que vocês possam receber o dom da vida. Arrependam-se para que venham a vós dias, bons momentos, tempos de refrigério. Qual é o refrigério? A paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. São os tempos de refrigério. Glória a Deus. Então você permanece aí, vá em frente. Se você encontrar dificuldades, glória a Deus. Os antigos, aleluia, a igreja primitiva, não sei quais anos que eles cantaram esse louvor aqui. A pessoa está me dizendo: canta, apóstolo. Ai, uma menina que hoje mandou mensagem disse: eu quero que eu possa continuar a cantar. Você não imagine. Eu pensava que eu até fico com vergonha. Não, todos que entendem a letra, a música, vão dizer: o homem está traspassando, vai para o norte, vai para o sul. Como diz o brasileiro, voz quacará, quaquá, não sei como. Não, o importante é a unção, não a técnica. Como me enganei. Olha essa canção que cantaram na igreja antiga, e ela continua. Não, ninguém conseguiu apagar, nem mesmo os pula-pula da Cassiane, dos Maravilhas, conseguiram apagar. Esse desaparece, mas esse louvor permanece. Porque esses são louvor, músicas de quê? De promoção. É da atualidade, daquele momento. Tipo no mundo. Terminou, acabou. Vem outro. E o diabo brinca com eles. Levanta um outro famoso, acaba com ele, apanha um câncer, morreu. Agora com o coronavírus morre. Depois vem outro, tipo futebol. Saiu o Pelé, veio não sei quem, veio não sei quem, veio Romário, veio não sei quem, veio Ronaldo. Estás a ver como? Mas olha esse louvor, porque o homem que escreveu essa letra, o homem que escreveu não ganhou dinheiro, não fez com propósito de ganhar dinheiro, não cantou para os homens, mas cantou para Deus. E não somente cantou na carne, eu tenho a certeza, foi lhe revelado. Só aquilo que é revelado é que permanece. O resto é lixo. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar, sempre de suplicar, mas eu quero estar, mas eu quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste, andando triste aqui, na solidão,
a solidão. Paz e descanso, paz e descanso a mim, seus braços dão. Nas trevas vou sonhar, perto de ti, Senhor, mas perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ouviste? Essa aqui é uma mensagem para essa geração, para a geração que está a levar a sério o Evangelho. Ainda que seja dor, que me una a ti. Se para se unir a Deus há uma dor, o homem está a dizer, ele vai continuar a suplicar. Andando triste, na solidão, no desespero, nas frustrações, nas angústias. Paulo dizia, eu vou me gloriar nisto, aleluia, porque eu sei, quando eu me gloriar nas minhas fraquezas, o poder do meu Senhor vai me possuir, vai habitar em mim. Mas essa geração que se gloria nas coisas desse mundo, se gloria em pisar a calçada da fama, em participar do congresso da Disney, em ir não sei aonde, em ter muito dinheiro, em ser família dos famosos. Gloria-se nas tuas fraquezas, e assim o poder de Cristo vai te possuir. Gloria-se na tolice em relação a esse mundo, porque Paulo disse, quem quer ser sábio tem que se fazer tolo para esse mundo. Quer dizer, você tem que se considerar como um tolo para com esse mundo. E assim serás sábio, aleluia, perante o Senhor. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Deus abençoe você. Sim, precisa estar conectado na videira. A verdadeira videira é Jesus Cristo. E o lavrador, o Pai, está atento para cortar e para limpar. Se você der fruto, o Pai vai limpar você. E para dar fruto, você tem que viver o Evangelho, tem que praticar a palavra, tem que guardar a palavra do Senhor no teu coração, para você não pecar contra o Senhor. E essa palavra será lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Você caminhará, glória a Deus, de dia e não de noite, porque eu vejo Jesus clamando lá no norte. O dia não tem 12 horas, todo aquele que anda de dia não tropeça, porque ele vê a luz do dia, mas o que anda de noite tropeça, porque a noite não tem luz. Sim, e os filhos desse mundo estão nas trevas, estão em trevas, nas trevas e em trevas, e nós estamos na luz, no dia. Oh, glória a Deus. Nós não somos da noite, não, somente quando você começar a viver a palavra, não quando você conhecer a palavra. Conhecer a palavra não salva ninguém, conhecer e viver, sim, aleluia. Deus salva alguém até que não conhece a palavra. Qual é a palavra com quem? Que o eunuco conhecia. Só conheceu que Jesus Cristo foi morto na cruz e acabou. É só conheceu. Filipe lhe explicou a respeito de um versículo, de um capítulo só, 53. Foi suficiente. Não conheceu o Apocalipse, não conheceu o fim, ninguém lhe falou do arrebatamento, e ele foi salvo. Agora não estou a dizer para continuar na ignorância, porque a ignorância é uma arma poderosa na mão dos teus inimigos. O meu povo, por falta de conhecimento, aleluia, vai sofrer. E os falsos profetas, mesmo depois de você estar salvo, podem te convencer por falta de conhecimento. Salvação primeiro e depois trabalhar para alcançar o conhecimento. A palavra de Deus está aí. Leem a Bíblia. Não deixem os outros lerem a Bíblia, meus irmãos. É um erro que vocês cometeram. Os outros é que vos explicam, eles que vos interpretam. E eles falaram, não, você não tem nada, você não pode. Como padre, os padres disseram somente aqueles que fizeram o seminário maior, que fizeram o superior, é que vão ensinar a palavra, o povo não pode. Mentira. Cada um tem que confrontar com essa verdade. Sim. E assim, se alguém está a traspassar ela, você deve, glória a Deus, chamá-lo de falso profeta. Deve falar o que fez Jesus a Pedro e a Satanás. Para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo. Oh, filho do diabo, você está me escandalizar? Sim, agora o povo aceitou, tem medo. Não tem medo nada, nenhuma maldição vai pegar aquele que está em Cristo Jesus. Não tem medo de maldição, não. Ele volta a amaldiçoar. Mentira, ele não tem nem bênção nem maldição para dar. Pode amaldiçoar aqueles que são amaldiçoados. Com maldição, são os amaldiçoados. Mas os abençoados, quem o amaldiçoar, fica amaldiçoado. Primeiro que a maldição não pega, e ele próprio que fica amaldiçoado. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, hoje, graças a Deus,
Aleluia, chegamos até o fim, né? Apesar que o YouTube já tinha saído, mas voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que muita gente foram para casa, mas eu vi outros passaram para aqui. Então continuem. Estás no caminho certo. Não se arrependam.